Alô, companheiros, sou Maria semeando amor, paz e alguns conhecimentos espirituais. E estamos falando na outra aula sobre os exilados de capela, os capelinos. Os capelinos, pois, já estavam reunidos, como vimos, no etéreo terrestre, aguardando o momento preciso para começarem a reencarnar nos grupos selecionados no Planalto, Pamir. Alguns apresentavam melhores condições, né? Já estavam mais, como se diz, entendendo a situação, mas muitos deles estavam revoltados, porque quando eles deram de cara com o nosso planeta e viram que era só lutas, brigas e violências, e lá de onde eles vieram era um paraíso, perto do nosso planeta. Então vejam bem, a Terra estava corrompida. Diante da face do Senhor, encheu-se de violência, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a Terra. Assim, pois, a experiência punitiva dos capelinos, do ponto de vista moral, malograra porque eles, ao invés de sanear o ambiente planetário, elevando a nível mais alto, de acordo com o maior entendimento e espiritual que possuíam, ao contrário, concorreram para generalizar as paixões inferiores, saturando o mundo de maldade, e assim com o agravante de arrastarem na corrupção os infelizes habitantes primitivos, ignorantes, ingênuos, cuja tutela e aperfeiçoamento lhes coubera como tarefa redentora. E então, havendo-se esgotado a tolerância divina, segundo as leis universais da justiça, sobreviveram diante dessa situação e diante dessas medidas, gente. Porque eles não queriam. Gente, eram milhões, não era um nem dois, eram milhões, né, que estavam com Cristo, né, desesperados, porque quando eles estavam lá em capelas, aprontando e desaprontando, porque eles queriam, na realidade, era tomar conta do poder de lá. E quando eles passaram por essa mudança, eles não acreditavam que realmente estava acontecendo. Bom, então, havendo-se esgotado essa tolerância divina, segundo as nossas leis universais da justiça, sobrevieram as medidas reparadoras para que a terra fosse purificada e os espíritos culposos recolhessem em sua própria consciência os dolorosos frutos das suas coisas erradas, né, dos seus maus caminhos. Eles teimavam, gente, de tão revoltados que eles estavam. Em consequência, o vasto continente da Lemúria, núcleo central da terceira raça, afundou-se na água, levando consigo milhões de seres rudes, vingativos, egoístas, animalizados. A Lemúria desapareceu há 700.000 anos antes do alvorecer da Idade Terciária. Como diz Emmanuel, com o auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges de Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Formaram assim, no Planalto do Pamir, no centro da Ásia, núcleos desses novos tipos que em seguida foram impelidos
para o sul, através da Pérsia, da Caldeia e Palestina, e depois no Egito, e por todos os lugares foram surgindo novas civilizações e novas raças humanas. Extinta dessa forma em sua grande massa, a terceira raça habitante do Oriente levantou-se então, no Ocidente, o campo da nova civilização terrestre, com o incremento das reencarnações dos exilados na grande Atlântida, o habitat da quarta raça, onde, preposto de Cristo, já haviam antecipadamente preparado o terreno para esses novos surtos da vida planetária. Assim, pois, deslocava-se para essa nova região o progresso do mundo, enquanto os remanescentes da terceira raça, inclusive os tipos primitivos, continuaram a renascer nos povos retardados de todo o globo e que não pudessem acompanhar, aqueles que não podiam, acompanhar a marcha evolutiva da Terra, como até hoje se pode se verificar. E da mesma maneira como se sucede em outras partes, sucedeu-se naquela época, porque agora nós estamos passando também já por isso, gente. Mesma coisa. Só que antes nós recebemos exilados de fora, agora vai ser exilados daqui para outro planeta. Então, como se sucederam em outras partes na Atlântida, os exilados, a partir dessa deslocação de massa, seguiram lentamente sua rota evolutiva e, apesar de mais evoluída e menos selvagem que os rutas do Oriente, nem por isso primaram por uma conduta perfeita. Então vejam bem, então foi falado que eles vieram lá do exilados de Capela e eles habitaram primeiro a Lemúria, que era um continente, da raça negra, era da raça negra, e eles eram muito violentos, rudes e muito ignorantes, e tanto é que chegou a tal ponto que o continente teve que ir para o fundo do mar. E aí, logicamente, teve aqueles que conseguiram se safar desse acontecimento. Então, eles procuraram o abrigo em outros lugares e foram para o Ocidente, conforme disse aqui. E foi aí que surgiu a quarta raça do Atlântida, que é nada mais, nada menos que os capelinos. E vocês viram, então, que eles vieram, a finalidade desses exilados, gente, era vir ajudar os habitantes que estavam num atraso muito grande. Eles estavam muito primitivos e precisavam de uma orientação de outros mais adiantados, mais inteligentes. E foi esse o papel que seria dos capelinos. Mas muita coisa não deu certo, principalmente na parte da moralidade, que eles deixaram de lado. Tudo bem. Os Atlantes eram homens fortes, alentados, de pele vermelha. Então, vocês estão vendo? Essa raça já foi a raça da pele vermelha, que a outra era a raça negra na Lemúria. Aqui já passou a raça vermelha, porque ele era um moreno, gente, avermelhado. Os cabelos negros, devia ser uma raça bonita. E tinha também, não era só a raça avermelhada, mas também tinha a raça amarela, que eram os chineses, os japoneses, anteriormente. Eles eram imberbes, dinâmicos, altivos e excessivamente orgulhosos. Como até hoje ainda se luta para essa má virtude, se luta para nós sairmos desse caminho do orgulho, do egoísmo. Desde que se restabeleceram
como povos constituídos neste vasto continente, iniciaram a construção de um poderoso império onde, sem demora, predominaram a rivalidade intestiva e as ambições mais desmedidas de poderio e dominação. Então, não é porque vieram os capelinos que o negócio mudou para o bem. Pelo contrário, eles se fixaram aqui e como eles já eram belicosos, lá onde eles moravam, eles continuaram, né, lutando pelo aquilo que queriam, pelo aquilo que era fácil, não respeitando ninguém. E aí começou lutas daqui, tribos dali, que se encaravam por causa daquilo que eles queriam. Por outro lado, desenvolveram faculdades notáveis para sua época, que passaram a aplicar no serviço dessas ambições inglórias, de tal forma que se desenvolveram suas dissensões, que foi preciso vários missionários mandados do alto para intervir, no sentido de harmonizar e dar diretrizes mais justas e construtivas às suas atividades sociais. Segundo revelações, ali encarnaram, na Atlântida, Jesus. Jesus, nessa época, ele encarnou com o nome de Antúlio e Anfion, como já havia feito anteriormente na Lemúria. Vocês viram? E na Lemúria também ele reencarnou 2 vezes, com o nome de Numu e Juno, e como mais tarde faria na Índia, como Krishna e Buda, e na Palestina, finalmente, como Jesus. Então, para vocês entenderem que Jesus não veio só essa última vez, ele tem vindo outras vezes. E essa última vez quase que não deu para ele vir, porque ele já estava numa atitude numa pureza tão grande, que houve necessidade de prepará-lo para ele poder voltar na carne. Porém, triunfaram as forças inferiores, né? A tal ponto, os desentendimentos entre diferentes povos impôs-se a providência da reparação da grande massa humana. Lavrou-se então entre eles terrível corrupção psíquica, que como consequência ocorreu novo e tremendo cataclisma. A Atlântida também submergiu. O ciclo atlanteano foi o termo extremo da materialidade. Então, vocês viram que eles viveram para a materialidade, né, para as coisas que eles queriam, que eles desejavam. Eles eram, como foi falado, muito orgulhosos de si mesmos, né? E eles, sim, quando eles queriam as coisas, eles não mediam as consequências. E a única coisa que eles nos deixou mesmo, realmente, foi o avanço da materialidade. Haja visto esses aparelhos, da qual eu estou usando, como outros que tem por aí, foram graças a eles, os capelinos, que trouxeram aos terrícolas. Ultimou-se o desenvolvimento das faculdades físicas do gênero humano, ao passo que o característico psicológico foi o desejo, cujo império entregou o homem, de pés e mãos atadas, ao gênio do mal.